Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Kelly Benício e hoje estou gravando o primeiro vídeo aqui no canal. Estou um pouquinho nervosa, mas é normal. E hoje eu vou falar aqui sobre como eu descobri que eu tinha escoliose, um assunto muito falado nos últimos tempos. Tenho recebido muitas mensagens de meninas tirando dúvidas sobre o assunto escoliose, sobre o uso do colete, sobre a cirurgia também. E vamos um passinho de cada vez. A minha história é muito grande e eu vou tentar resumir em 4 vídeos para não ficar tão longo. Primeiro vídeo eu vou falar como descobrir a escoliose. Segundo vídeo eu vou falar sobre minha cirurgia de escoliose. Terceiro vídeo eu vou falar no meu pós-cirúrgico. E o quarto vídeo eu vou tirar dúvidas que algumas meninas me mandaram na caixinha de pergunta do Instagram e no PV também, do WhatsApp. E eu vou começar falando como eu descobri, na verdade, como meus pais descobriram que eu tinha escoliose. Eu estava brincando de boneca no chão. E aí, quando eu tava me levantando, eles dois perceberam ao mesmo tempo. Parece uma mentira. Mas eles perceberam ao mesmo tempo que um lado da minha coluna estava mais elevado que o outro. E aí, depois de um tempinho, minha mãe me levou a uma consulta com uma médica aqui próximo onde a gente mora. E aí a médica falou pra mim que eu teria que passar em um ortopedista. E aí ela deu encaminhamento pra mim passar no ortopedista e demorou um bom tempo pra me chamar, porque vocês sabem que as coisas do SUS não são do dia pra noite. Demora bastante. E aí depois de um tempinho me chamaram. Foi eu e minha mãe nesse dia. E quando nós chegamos lá, nós enfrentamos uma fila do tamanho do mundo. Eu nunca tinha visto uma fila grande daquele jeito. Era na policlínica da cidade do Icó, aqui do Ceará. Porque eu sou do Ceará e eu fazia meu acompanhamento nessa cidade com o ortopedista de lá. E esse foi o meu primeiro dia. Chegando lá, demorou umas 3, 4 horas para mim ser chamada. E quando eu fui chamada, o ortopedista levantou minha blusa, viu minhas costas, disse que eu tinha escoliose, deu encaminhamento para mim fazer um raio-x na mesma clínica e volta lá para o retorno. Só que eu não imaginava que esses retornos iria demorar séculos para me chamar, porque a fila do SUS é enorme. E aí, depois de um tempinho eu fui fazer meu raio-x. Eu não vou falar o tempo determinado, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu fui fazer meu raio-x e enquanto eu tava fazendo o raio-x, deu pra mim perceber que minha coluna já tava formando uma curvinha estranha. E aí, depois de 20, 30 dias, minha mãe foi receber o resultado na Secretaria de Saúde, porque a gente mora em um sítio e as coisas são muito mais complicadas. E aí, depois de 20, 30 dias, minha mãe foi receber o raio-x. E depois de mais um tempinho, eu fui chamada para o retorno com o meu ortopedista. Quando eu cheguei lá, o ortopedista viu meu raio-x. Por incrível que pareça, não mediu grau nenhum. Eu nem sabia o que era grau nessa época. Eu acho que nem o ortopedista sabia o que era grau nessa época. Aliás, não sabia porque acho que não estudou o suficiente, né? Mas ele não mediu grau nenhum na minha coluna. E falou pra mim só que eu tinha escoliose, que eu iria usar colete dos 11 aos 17 anos. E foi isso. Eu saí do consultório sem entender nada, porque era um assunto novo pra mim. Só conhecia 2 pessoas que têm escoliose. Aliás, eu conhecia até mais, só que eu não tinha tanta intimidade com o assunto. E depois disso, eu vim pra casa. Minha mãe se informou do preço do colete, R$ 1.200 na época. A gente não tinha condições de pagar um colete desses, nem um plano de saúde, nada assim do tipo. E aí, minha mãe colocou o encaminhamento do colete na Secretaria de Saúde. E aí começou um pesadelo de 8 meses para poder chamar. E só chamou porque minha mãe ficou em cima da Secretaria de Saúde, implorando para ele chamar logo, porque eu estava precisando do colete. E eu fui para Fortaleza tirar as medidas. Acho que foi em janeiro de 2016, se eu não estou enganada. Aí, ou foi 2017? Eu estou com uma falhinha na memória, mas foi por aí. O homem que fazia o colete tirou todas as minhas medidas certinha. Aí, depois de 20 ou 30 dias, se não me engano, eu fui receber esse colete lá em Fortaleza. E depois que eu recebi o colete, eu comecei a usar ele 24 horas, como o médico tinha me falado. E o ortopedista falou pra mim que não era pra mim tirar esse colete pra absolutamente nada. Só pra tomar banho mesmo, mas pra nada. Nem pra fazer exercício, nem pra fazer fisioterapia, nadinha do tipo.
Eu ia para todo canto com colete, para escola, para igreja, para todo canto. Em educação física, na escola eu não participava mais, porque não podia, por conta que eu tinha minhas limitações com o colete, é bem diferente. E eu não vou mentir, eu não achei ruim usar o colete. Não é como algumas pessoas falam que é uma coisa absurda. Dá para usar. Porém, quando a minha coluna foi evoluindo, começou a machucar mais. Porque quando eu comecei a usar, minha curva não estava tão elevada. E aí dava para usar sem sentir tanta dor. Só que aí, quando eu tinha 12 anos, perto dos 13, se não me engano, o colete começou a ficar perdido. E eu precisava de outro. E minha coluna estava bem evoluída já. E o outro que me deu foi o meu tio. Ele foi 1.200 também, se eu não me engano. E aí eu fui tirar as medidas na cidade do Iguatu, que é mais próximo onde eu moro. Foi até mais fácil pra gente também. E eu fui tirar as medidas, comecei a usar esse colete e começou a me incomodar bastante, porque minha escoliose estava evoluindo cada dia mais e eu não tirava o colete pra nada. Aí, com um tempinho, minha tia ligou pra mim, quando eu tinha 13 anos, e falou que existia uma cirurgia para escoliose. Quando ela me falou isso, eu levei um choque. Eu fiquei assim, uma cirurgia? Mas como faz uma cirurgia de escoliose? E eu comecei a pesquisar no YouTube e eu vi várias meninas que tinham se operado. Eu vi o vídeo em 3D que minha tia mandou. Quando eu vi aquilo, que eu vi a chance, a possibilidade de desentortar aquela curva, eu coloquei no meu coração, Senhor, daqui em diante esse vai ser meu sonho para realizar. Porque era meu sonho, não aguentava mais colocar a mão nas minhas costas, ver aquela curva. Porque por mais que eu comecei a sentir falta de ar também, sentia falta de ar, sentia dores. E por mais que isso prejudique na saúde, também prejudica no autoestima. Eu comecei a usar roupas só folgadas, porque as minhas blusinhas mais coladas marcava bastante já, estava marcando, estava sendo visível depois de, quando eu completei 14 anos, começou a ser perceptível, mesmo por baixo das roupas. E aí eu comecei a falar com meninas que fez essa cirurgia. E aí quando eu comecei a falar com meninas que se operaram na ACD e em outros lugares, eu mandava foto do meu raio-x para elas, elas falavam para mim assim: "Menina, teu grau já é cirúrgico". E eu ficava assim: "Meu Deus, como é que eu vou saber se esse grau realmente é cirúrgico, se o ortopedista que me acompanha nunca me falou isso?". E aí elas falavam para mim: "Procura outra opinião médica, procura outro ortopedista, porque esse teu ortopedista, ele tá te enganando". Gente, e do fundo do meu coração, para quem tem escoliose ou outro tipo de problema, que vai para algum médico e você tem incerteza que aquele diagnóstico está correto, procure outra opinião médica. Porque por esse motivo, eu passei 5 anos sendo enganada por um ortopedista, falando que no meu caso, só o colete iria resolver. Uma das coisas mais erradas que ele fez foi me tirar de exercício físico. Não tem explicação tirar alguém dos exercícios físicos. Se ajuda na imunidade, ajuda na sua qualidade de vida. Como é que alguém vai tirar exercício físico de uma pessoa que tem escoliose, na qual tem que praticar muito mais? Eu usei porque necessitava. E eu não vou mentir para vocês, os primeiros anos eu percebi que o colete estabilizou minha escoliose. Só que o que eu acho? Era pro médico ter passado para mim usar o colete, pelo menos o tempo em que eu fosse chamada para fazer a cirurgia, para não evoluir bastante. Só que ele falou para mim que eu teria que usar o colete dos 11 aos 17 anos. E não falou em cirurgia, não falou em grau, não falou em nada, somente nisso. E isso foi o que me deixou mais triste. Acreditei que eu teria que usar o colete e com 17 anos o pesadelo acabaria e que eu ficaria 100% recuperada. Porém, isso foi totalmente mentira. Então, procurem outras opiniões. Não acredite no primeiro médico que você passar. Você precisa... Eu aconselho até 3 opiniões. 3 opiniões de médico diferentes. Porque vai que você pega outro do mesmo jeito do seu primeiro. Que isso quase que aconteceu comigo. Depois eu vou estar falando no próximo vídeo, que eu vou falar sobre a cirurgia, que era só sobre como eu descobri a escoliose. Eu descobri a minha escoliose com 11 anos. Usei o colete dos 12 aos 16 anos.
Usei o colete ainda 4 anos. E foi muito tempo, foi um tempinho, uma experiência que fez parte do processo. Eu não estou arrependida de tudo que eu passei, porque a gente só aprende com o erro. E eu aprendi a, quando eu tiver um problema, procurar outras opiniões médicas, que isso pode ajudar a solucionar o problema mais rápido. É sempre bom você ter mais de uma opinião. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem quiser tirar alguma dúvida sobre a escoliose, sobre o uso do colete, ou até mesmo sobre a cirurgia que eu ainda não falei, é só entrar em contato comigo. Vou estar deixando aqui meu @ do Instagram, Kelly Benício. E até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu irei falar sobre a minha cirurgia de escoliose, na qual foi um milagre, mas é um milagre mesmo. Você só vai saber que foi um milagre quando você assistir o vídeo do início ao fim. Era algo praticamente impossível aos olhos humanos, mas Deus é o Deus do impossível e tudo ele pode fazer. A gente só precisa crer, a gente só precisa crer e confiar em Deus, que ele responde às nossas orações. Porque tudo que perdis na oração, crendo recebereis. Um beijão a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.